Olá, eu sou Charlie Austin e você está aqui no Amor Sage. Com esse vídeo eu quero trazer uma série nova de vários materiais aonde eu vou explorar com vocês a beleza e a imensa necessidade de nós desenvolvermos o aspecto consciencial da indiferença nas nossas vidas diante de um mundo que está entregue a uma voluptuosidade de mudanças radicais, abruptas, inesperadas, e em certos sentidos, como muitos definiriam, um mundo que está descendendo ao caos. Então, na minha perspectiva, como um instrutor da almalosofia, que fala sobre os processos da alma em muitos níveis, um estudioso espiritual, se assim vocês quiserem me colocar, eu vejo que há muita valia, há uma imensa relevância transmitir ou tornar ainda mais acessível as belezas disso que nós chamamos de indiferença. E aqui eu preciso fazer uma breve colocação, eu não vou me estender muito porque o ideal ou a ideia desses vídeos não é se tornarem vídeos discursivos a respeito dessa qualidade, se assim podemos chamá-la, que é a indiferença, mas eu vou fazer apenas uma distinção que vai ajudar você a entender a relevância do que eu estou tentando trazer aqui. A humanidade, em grande parte, se constituiu como humanidade, se tornou a humanidade porque, e mais recentemente, em séculos recentes, nós fomos movidos sempre pela ação, que fosse a ação da descoberta, a ação da mudança, a ação da transformação do meio no qual nós estávamos inseridos e do grupo do qual fazíamos parte, ou seja, o mundo e a humanidade consigo foram construídos através dessa exproação, como a gente diz na espiritualidade. Isso quer dizer, foram construídos através desse modus operandi que é o da ação. Então nós vivemos um mundo de ação. As coisas para acontecerem precisa ter movimentos práticos, visíveis, utilizáveis, perceptíveis, com os quais nós possamos nos engajar, e isso nos traz uma grande conexão com os nossos sentidos básicos do corpo humano que nós nos utilizamos para adentrar cada novo dia. Em resumo, é um mundo da exteriorização. E é isso algo ruim? Estou fazendo uma crítica a isso de maneira alguma. Nós estamos aqui e nós precisamos realmente se utilizar desse sistema, desse modus operandi, se a gente quer ter qualquer coisa, por menor que seja, minimamente realizada e concretizada nas nossas vidas, quer no micro aspecto das nossas vidas ou no macro aspecto da mesma. Então não é uma crítica, é apenas uma compreensão, é um entendimento de que nós somos um mundo de exteriorização. E exteriorização sempre foi a maneira através do qual nós conseguimos fazer coisas acontecer no mundo. Acho que a grande questão agora, de tempos recentes, e eu vou deixar para vocês determinarem, quando eu falo de tempos recentes, qual seria a extensão desse período de tempo ao qual me refiro, se são semanas, se são meses, se são dias, se são décadas ou até séculos. Tudo isso pode estar englobado nessa minha menção de em tempos recentes, mas o fato é, em tempos recentes, nunca se tornou tão necessário questionar se a exteriorização já não nos forneceu tudo o que poderíamos ter ganho através dela. E se a resposta for negativa, não eliminá-la do nosso cerne de operação e de atuação no mundo, mas talvez questioná-la no sentido de que se ela está apresentando essas fissuras, se ela está apresentando essas inconsistências que estão se manifestando nos mais diversos níveis e departamentos da vida humana, talvez seja que ela por si só já não consiga mais quebrar a banca, ela já não consiga mais por si só manter as estruturas que formam o nosso entendimento coletivo desse mundo funcionando da maneira quão bem funcionavam até recentemente. E aqui então eu trago a palavra da imersão.
O ideal desses vídeos que eu vou estar fazendo é trazer um contraponto ao mundo da ação. É esse mundo que eu chamo de imersão. É a atividade do interno. E essa atividade do interno, se comparada com a atividade que acontece no externo ou no exterior, ela parece quase que o mesmo que nada. Parece que nada está de fato se desdobrando, de que nada está de fato ganhando forma ou se movimentando em alguma direção, porque ela tem esse aspecto da indiferença. E agora sim, eu cheguei no tema que eu tentei apresentar, ou estava tentando apresentar, ou agora consegui apresentar nesses últimos e primeiros 5 minutos desse vídeo. Então, assim, o que eu estou querendo dizer com esse vídeo? Há uma outra maneira de nós caminharmos no mundo. É uma maneira que foi pouco explorada, porque a exteriorização foi o que tomou conta da maneira como almas encarnadas, como humanos, escolheram liderar suas existências aqui. Mas essa outra maneira, pouco encarada, pouco utilizada, o que até explica o porquê tem tão pouco de informação sobre ela, não raro foi a maneira que pessoas conseguiram sair do planeta. Foi a maneira com a qual pessoas conseguiram sair da roda de Sansara. E foi a qual pessoas realmente atingiram o seu real potencial de ser o seu eu maior, a sua super consciência, e viveram integrados a esta ou a estas partes maiores de si, e não raro trilharam vidas brilhantes para si, que os colocaram nos anais da história. E esse outro modus operandi, pouco conhecido agora, quase totalmente desconhecido da sociedade moderna, mesmo daqueles que estão envolvidos dentro do ramo e da área da espiritualidade, é o que eu chamo aqui nesse vídeo de imersão. E o seu principal componente é a indiferença. Então, nos próximos vídeos, que serão bem menores do que este aqui, eu estarei guiando vocês nessa experiência da imersão através do seu componente inicial, eu diria, e talvez o principal e que sustenta toda a imersão, que é a atividade do interior, é a atividade do mundo interior, que é a indiferença. Eu tenho sentido necessidade como um indivíduo, como um cidadão do mundo, em cada vez mais reforçar em mim algo que já é natural para mim, pois eu trabalho com a área espiritual, esse aspecto da indiferença, ampliá-lo, porque no mundo físico é o lugar perfeito para se fazer essa ampliação, e eu tenho sentido a necessidade e tenho visto que há uma necessidade da humanidade de ampliar até vocês, de estender até vocês a necessidade daqueles que estejam suficientemente abertos para isso, ou realmente abertos de coração para isso, de que se abram para o conhecimento e para o entendimento dessa característica que deveria ser o cerne do ser que está encarnado numa experiência humana e que já está acordado o suficiente para saber que isso daqui é apenas uma viagem. Essa sua encarnação é apenas uma viagem até um país exótico, por assim dizer, se fôssemos falar metaforicamente. O seu lar, a sua casa, de fato, não é aqui no planeta Terra, e muito menos nesse aspecto fisicalizado, onde nós temos um corpo de carne e osso, um corpo fisicalizado. Então, deveria ser de especial valia para pessoas que já não estão mais iludidas e deslumbradas ou vislumbradas com as possibilidades que o mundo da exteriorização, que é no qual foi construídas as bases da sociedade humana, nos oferece e continuará a oferecer aqueles que querem brincar de ser tudo e unicamente isso que é atualmente definido como humano. Então eu apresento para vocês as minhas práticas presenciais, não de presença, depois eu vou falar mais sobre isso, sobre a imersão através do viés ou do filtro, que na realidade desfiltra, remove todos os outros filtros da indiferença. Então, com isso, foi uma breve introdução. Eu diria longa, eu teria esperado, a minha expectativa era ter feito uma introdução menor, mas eu quero falar sobre até onde, a que coisas nós podemos estender essa necessidade de indiferença. Primeiro, nós vamos começar nesse primeiro vídeo falando sobre a definição da indiferença com a qual nós queremos estar lidando aqui. Eu falei um pouco da importância da trazida do tema,
que foram os 10 primeiros minutos do vídeo. Mas agora, de fato, sobre qual indiferença estamos a falar? Primeiro, uma indiferença em relação a absolutamente tudo. Essa indiferença, ela é com relação a absolutamente tudo, não porque você se enxerga diferente desse tudo, mas é apenas que você se enxerga grande o suficiente para você poder englobar esse tudo. Esse tudo está englobado, ou eu não vou usar a palavra cerceado, mas esse tudo faz parte de você. Então, independente do que esteja acontecendo nesse tudo, que é a área da vida com seus muitos departamentos e situações que sejam bons ou ruins, não lhe afeta mais ao que eles aparentam, a semelhança do que eles mostram ser, pois você sabe em última instância que é tudo você. Então é a respeito dessa indiferença a qual eu estou me referenciando neste vídeo em particular e nos vídeos futuros. As pessoas geralmente vêm no mundo e é uma toada deste mundo para fazer a diferença. A gente ouve muitas vezes essa frase, eu vim fazer a diferença no mundo, eu vim fazer a diferença nessa área profissional, eu vim fazer a diferença nessa área social. E elas estão totalmente justificadas nos seus contextos pessoais para assim se sentirem e para assim se portarem, e não há uma crítica aqui a isso. Muitas pessoas vêm com esse plano de alma, mas aqui eu falo com almas velhas, extremamente velhas, no processo reencarnatório da Terra. Você está numa vida ou numa série de últimas vidas onde você não veio fazer a diferença. Você já veio fazendo isso há muitas vidas. Você veio fazer a indiferença. Ou, na verdade, não veio fazer, mas acessar esta indiferença. E por que você acessaria essa indiferença quando todos os outros estão, supostamente, de acordo com eles próprios, estão engajados na diferença, em fazer a diferença, em se destacarem cada vez mais do pano de fundo no qual eles estão inseridos e se engajando com este? Pois justamente não há mais, pelo menos no seu caso e no seu nível evolutório, não há mais no que e sobre o que fazer diferença. Toda a diferença que você queria ter feito no mundo e para o mundo, em doação ao mundo e para si naquele contexto, foram feitos. Então, assim, é quase um belo ciclo. Você foi, através de muitas encarnações, se aprofundando cada vez mais nessa densidade energética que o planeta Terra particularmente possui, ao ponto que você não conseguia mais se desvencilhar dela. E naquele ponto em que você não conseguia mais se desvencilhar dela, você precisava o quê? Jogar o jogo, se engajar com ela para você criar um espaço de conforto para você. E você foi fazendo uma ascendente desse fazer a diferença em várias vidas. E chegou um ponto que, na hora que você criou esse espaço para si, narrativamente, através da totalidade das suas encarnações no planeta, você falou, ok, missão cumprida. Agora que eu criei um espaço confortável, um espaço que é para mim, agora isso já não é mais necessário. Eu já não me conecto mais com isso. Então eu vou começar o processo inverso, o de desvencilhamento. E aí você chega numa vida como essa, em que a indiferença, para aqueles que são realmente uma alma velha, será a única coisa que faz sentido. A única coisa que faz perfeito sentido. Então note, toda essa conversa sobre indiferença não é para você rechaçar uma vivência de oportunidades onde você pode tornar a vida das pessoas melhores, você pode tornar a sua vida melhor em qualquer área com a qual você queira se engajar. Pelo contrário, é um reconhecimento de que isso foi tão relevante que você passou muitas vidas fazendo isso. E de que agora você está numa outra fase. Você passou já pela fase de fazer a diferença. Então agora você precisa ver do lado contrastante disso, que é a indiferença. E aqui vale um comentário que mesmo para aquelas almas que estão em blocos encarnativos no planeta, onde a temática não seja da indiferença, seja ainda do aprofundamento delas cada vez mais dentro da Matrix, se assim podemos chamar, por causa do contexto energético no qual o planeta Terra agora se encontra, faria muito sentido elas já irem aprendendo ou adicionando doses cada vez maiores e generosas da
indiferença. Então, assim, eu disse que é a indiferença ao todo, porque você sabe que você é o todo agora. E não confundir isso aqui com a crença do unicismo ou da unicidade. Você sabe que o todo não está lá fora, ele está, na verdade, gerando inteiramente, internamente dentro de você. Então, assim, tudo que você aparentemente vê como uma perda na sua vida, como uma falha, como um erro, na verdade você se torna indiferente àquilo, porque você também vê todas as coisas que seriam ditas para você que é o seu mundo exterior, que são os ganhos, os sucessos, as conquistas, como também suas. Então, assim, você nunca pode perder nada, porque sempre terá lá um âmbito enorme de coisas no mundo exterior que são um contraponto daquilo e que você pode acessá-las imediatamente e vice-versa. Eu sei, toda essa conversa parece muito complexa para quem está apenas começando a caminhar dentro do caminho espiritual, mas numa somatória, de uma sumatória, ou seja, de um resumo, o que eu estou querendo dizer é seres que estão no pináculo da sua espiritualidade, enquanto ainda numa vida encarnada, eles adotam o caminho da indiferença, pois é o caminho que contempla a visualização mais ampla o possível de tudo que são. Essa frase é muito forte. Seres que estão no pináculo da sua evolução espiritual enquanto e se encarnados na Terra, escolhem o caminho, se poderíamos chamá-la de um caminho, que é o caminho da indiferença, como seu caminho pessoal, pois é o caminho que contempla, eles conseguirem enxergar de maneira mais ampla o tudo, do todo do que são. E é isso que eu quero trazer para vocês. Na continuidade desse planeta, nas suas próximas fases e momentos, só conseguirá ficar aqui no planeta quem enxerga o tudo do todo do que são. E isso vai se destrinchar, isso vai se desdobrar para os mais diversos níveis de blocos encarnativos que compreendem grupos de almas naquela atual taxa de evolução e o que aqueles níveis conseguem plasmar dessa necessidade de, naquele nível específico, ter também essa experiência da indiferença. Então, eu digo que esse vídeo é meio atemporal, porque independente de em qual bloco encarnativo você está, se você ainda está no bloco encarnativo de vidas em que você é considerado uma alma jovem, ou uma alma adulta, ou uma alma bebê, na roda reencarnatória da Terra, você vai ter que lidar com essa questão de, para você continuar encarnado aqui, você ter que fazer uso da indiferença. Então, a indiferença que eu convido vocês aqui a fazerem é meio contraditório. Você vai ter que se desprender de tudo, então, aparentemente, da ideia de que você estaria separado de tudo, mas é justamente quando você faz isso, você está se desprendendo para conseguir observar o tudo ou o todo, que aí você percebe que não havia nem o tudo e nem o todo como o objeto A, e nem você como o objeto B, para que essa dinâmica de desprendimento e distanciamento acontecesse em primeiro lugar. Então olha que louco, você atravessa a dinâmica de desprendimento e parece que ela realmente está acontecendo. E quando de fato parece que você chegou no ponto em que ela se deu por completo, você percebe que ela de fato nunca aconteceu. Nunca houve você e nem aquilo do qual você se desprendia, quer fosse o mundo, as suas narrativas ou o que quer que seja, para que isso tivesse se dado. E aí você tem essa realização. Isso não é possível de acontecer. Eu trilhei como assim achando que estava acontecendo, para chegar nesse ponto que eu entendo que isso não pôde acontecer e não aconteceu, porque tudo que estava acontecendo era apenas eu me movimentando dentro de mim mesmo. Parece que quanto mais eu explico, mais complexo fica. Mas o resumo desse meu segundo sermão, se eu posso assim chamar aqui, é de que a indiferença eu não queria usar a frase que é a chave dos bem-sucedidos, é a chave dos vencedores, mas aí já acabei usando-a, certo? Mas a indiferença é aquele espaço de concentração que é o alvo de todo real espiritualista, quer estejam percebidos disso ou não. E é um alvo que
só por ser alcançado ou nós nos esforçarmos a alcançá-lo, resolveria boa parte dos problemas do mundo sem o modus operandi da ação, através da inernação ou da inersão. E é louco isso, falar. Na verdade, você não fazer nada é o que resolveria os problemas do mundo. E os problemas do mundo, às vezes até o seu mundo pessoal, sua vida pessoal, quando parece que estes requerem, para que sejam resolvidos, estes requerem que tantas coisas sejam feitas. Chega a ser até esquelético de risonho ponderarmos sobre isso. Mas assim, em vez de eu continuar falando, é melhor que eu guie vocês através da experiência, porque a experiência factivelmente subjetiva é muito mais poderosa de qualquer discurso que eu fique fazendo. Então, assim, o meu resumo desse vídeo, pelo menos esse vídeo de abertura, é que no mundo que nós estamos, na verdade, o ideal seria necessário fazermos menos. Muito está sendo feito, mas sem o direcionamento apropriado, feito numa grande nuvem de confusão e de dispersão energética e sem entender quem nós somos como espécie ou para aqueles a quem a carapuça servir, e eu falo dessa maneira bondosamente a nível pessoal. Então, assim, é um mundo onde tem muita coisa sendo feita, mas justamente parece que nada está sendo feito, do tanto que está sendo feito. É um mundo onde tem todo mundo andando para todo lado, para cima, para baixo, para os lados, e parece que nós não saímos do lugar. E eu sei que muitos de vocês se sentem assim nas suas vidas. Vocês fazem tanto e parece que nada anda. E isso tem a ver com esse mundo da exteriorização. Então eu trago aqui o mundo da inernação, da imersão, através da indiferença. Muito bem. Eu gostaria de falar mais coisas, mas eu realmente não vou falar mais coisas, pois pode ser um vídeo, pela a sua complexidade da construção textual que eu estou discursando, é um vídeo que dará a muitas pessoas inúmeras reassistidas desse conteúdo, até que algo possa se encar que é minimamente próximo do que estou realmente transmitindo aqui. Ok, vamos falar da indiferença. Hoje eu quero explorar a indiferença do eu, ou a indiferença ao eu. E na exploração da indiferença, com esse particular alvo em questão, nós começamos perguntando: quem é o eu? Feche os olhos e sinta a energia dessa pergunta. Quem é o eu? Respire, abra os olhos e ouça a resposta. Não importa. Obviamente, se nós estamos falando da indiferença ao eu, nós temos que ser indiferentes ou dissociados ou desassociados de qualquer tentativa de defini-lo ou de dar a ele uma face, dar a ele algum atributo. Então, quem é o eu? Não importa. Aqui começa a indiferença. Talvez possamos estender essa pergunta. Quem sou Quem sou eu no eu? Nós respiramos. E, novamente, não importa. Quem é o eu? Não importa. Quem sou eu no eu? Não importa. Se o eu e quem sou eu no eu não importam, alguma coisa importa? Sinta a energia dessa pergunta e respire profundamente.
E vem a resposta. Importa? Mas a porta do que importa é sutil e não aparente. É larga para aqueles que estão na sutilidade, mas não fácil de ser atravessada. Talvez nem mesmo importe atravessá-la ou o tentar atravessá-la. E nós respiramos profundamente novamente. Então, seria o que importa apenas o nosso doar para com o desenvolvimento da indiferença? E nós respiramos novamente. E a resposta vem gentilmente. Essa é uma boa pergunta. A importância indica relevância. Mas a indiferença não é sobre importância ou relevância. A indiferença é sobre destituência. E destituência quer dizer aprazâmino. E aprazâmino quer dizer um estado que parece letárgico, que beira o letárgico, mas é profundamente sobriante. E sobriante, isto é autocursivo, é autoconclusivo em si, ele é apaziguador por natureza. E ele está sempre cintilando uma carência de que haja mais sorrisos no mundo. Veja que bela definição do que pode englobar esta indiferença ao qual eu estou convidando vocês para estarem comigo, junto e dentro dela. Sinta essa indiferença chegar. Enquanto ela chega, pergunte-se: estou pronto? Estou pronto para ser indiferente ao eu, ao eu que sou no eu. Estou pronto para estar anestesiado, não da maneira pejorativa associada ao termo, não por o anestesiamento advindo de alguma ideologia ou lavagem cerebral ou radicalização, não. É o neutralizamento, é o anestesiamento da verdade. A verdade anestesia os focos de impureza, os focos de mentira, os focos de caos, os focos de eu preciso me rebelar, eu preciso fazer algo a respeito, eu preciso dar o troco, eu preciso mudar algo. Qual é a sensação de receber a única anestesia que realmente funciona, a da indiferença, em relação à relação que você vinha trilhando, desenvolvendo entre você e o seu eu?
Essa indiferença ao eu irá a muitos campos. Indiferença com aquilo que pareciam preocupações diárias, ao que você comerá no dia seguinte, se terá comida na mesa no dia seguinte, se você irá trabalhar no dia seguinte, se você estará saudável o suficiente para ir trabalhar no dia seguinte, se o amanhã será melhor do que o dia de hoje, se amanhã você corrigirá o que hoje você cometeu como um erro. São tantas coisas exploradas aqui que simplesmente desfazem-se em pleno ar quando você está na indiferença. Eu iria longe o suficiente ao dizer que a indiferença é a real diferença que pode ser feita no mundo. Você não se move, e por isso o mundo inteiro move ao seu redor. A indiferença é um estado divino pleno. Esteja indiferente. Se não há mais o eu, não há mais a ponte entre você e o mundo espiritual. E se não há mais a ponte, não há por que haver as duas divisões entre mundo material e mundo espiritual. Há apenas um único mundo. Eles simplesmente têm de se unir se não há algo para lhes separar ou algo para fazer ou criar a sensação ilusória ou a ilusão de que tem uma separação e por isso precisam de uma ponte. Na indiferença, o seu sucesso se torna o sucesso de todos os outros. E você está ok, pois você sabe que, numa verdade muito verdadeira, o sucesso de todos é o seu sucesso. Na indiferença, o fracasso de todos é o seu fracasso. Só que você não sente esse fracasso emocionalmente, mas você entende a experiência do fracasso. E você se compadece através da compaixão. Você continua a estar expandido o suficiente para permitir que outros fracassem tanto quanto esses mesmos outros, ou outros além desses primeiros outros, se saem bem-sucedidos. A compaixão está nesse permitir que as pessoas criem as suas experiências. E se em algum momento do processo você quiser criar alguma experiência também, naquele momento você não se vê menor do todo, ou você não se vê menor no todo, ou diminuído para estar no todo, não. Você se engaja com algum elemento menor que forma o todo e acredita momentaneamente que você é aquele elemento menor no todo. Mas você continua com a consciência expandida o suficiente para retornar ao seu estado de totalidão, aonde você volta à visão ampla de ser o todo. Indiferença ao eu é dissolução ao eu. É dissolução no eu também e dissolução do eu. Sinta a energia da indiferença. Gentilmente se assentar no seu ser. Imagine que você é um ser que não possui mais eu. E veja não o que sobra, mas sim o que permanece. Preste atenção agora no que permanece. Eu farei a pergunta audivelmente por uma questão educativa e de esta ficar registrada em áudio no vídeo, mas você pode perguntá-la nem mesmo audivelmente ou internamente, apenas energeticamente. O que permanece? O que permaneceu em você na hora que você adentrou a indiferença? Receba a intuição agora do que é que permaneceu.
imagens, flashes, luzes, talvez possam acompanhar essa experiência. Coloque o pano da indiferença sobre tudo que você já viveu até aqui. Sabe aquelas casas vitorianas, aquelas mansões antigas que vemos em filmes, que quando o senhor da casa deixa a casa para ir passar um tempo em outra cidade, eles cobrem todos os móveis e a mobília com um pano? Faça isso. Coloque o pano da indiferença sobre tudo que você já viveu. Não perca tempo tentando categorizar a mobília que forma a sua memória entre momentos bons e momentos ruins, agradáveis e desagradáveis. Não. Simplesmente põe o pano da indiferença sobre todos esses móveis que são as lembranças da sua memória. Põe até mesmo esse pano da indiferença sobre o que quer que esteja programado para acontecer no seu dia, no dia de hoje. Não importa, lembre? Não importa. Deixe que a indiferença cuide disso para você. A indiferença às vezes é sinônimo da paz, a paz que o mundo tanto busca. Mas eles buscam através de fazerem a diferença, através de fazerem algo, de emularem alguma mudança, de efetivarem alguma mudança ou ação. E a paz, ela está na indiferença. Na indiferença, não importa o que lhe digam, ninguém pode lhe ferir. Obviamente, você pode esclarecer algo para alguém que você talvez acredite que a pessoa, por talvez ter essa noção sobre si, ou sobre seu trabalho, ou sobre a sua vida, está totalmente no desconhecimento da energia que você angaria para si como a sua imagem e reputação de mundo. Está tudo bem esclarecer, mas mesmo nesse esclarecimento, traga uma indiferença. Traga um senso maior para a conversa. Está tudo bem se engajar, desde que você não acredite que se engajar é a solução que traz a diferença. A diferença que traz a diferença é a indiferença. O que é ser indiferente ao eu? Não há um eu com o qual conversar. Na indiferença ao eu não há mais plano encarnatório, não há mais missão de vida, objetivo ou propósito. Não há mais quem fui eu ontem, quem sou eu hoje, quem serei eu amanhã. Na indiferença há apenas luz. E o estar contente com essa luz. Na indiferença há apenas luz e estar contente com essa luz. Haja luz e esteja contente ou satisfeito com a luz. Sinta o que está prestes a mudar nos momentos a seguir, pois agora você está na experiência da indiferença. Sinta, alguma coisa mudará hoje por você ter atravessado esse processo de indiferença ao eu.
Pergunte-se: o que muda agora, pois eu aceitei a indiferença? O que muda agora, de fato? E sinta isto que muda mudar. Nesse momento você está muito acima dos seus problemas ou dos percebidos problemas pelo seu eu, porque muitas vezes nem problemas o são. De fato, do ponto de vista ascensionado, não existem problemas. Existem soluções postergadas. Soluções que nunca foram trazidas a uma manifestação e então a ausência delas é o que chamamos de problemas. Na verdade, se elas tivessem vindo à fruição, não seriam chamadas nem de soluções e não existiria nem aqueles que justificariam a existência dessas mesmas últimas, existiria apenas uma experiência agradável, não bem-sucedida ou de vitória, apenas agradável, que dá suporte à indiferença cósmica, que privilegia a indiferença cósmica. A indiferença é polida conforme a sua vontade determinada de ascender, suplantar todos os níveis que a tua vida lhe oferece, como propostas sedutoras de engajamento. Você até pode se engajar momentaneamente com algum desses níveis e o que eles estão apresentando, desde que você esteja sem amarras, ou continue sem amarras, ou desamarrado o suficiente para, na hora que decidir suplantá-lo e deixar de jogá-lo, você consiga fazê-lo com facilidade ou sem impedimentos. Seja indiferente ao eu no dia de hoje. No dia de hoje. Seja indiferente ao eu no dia de hoje. E faça uma real diferença na sua vida. Traga essa real diferença para a sua vida. Esse é um tema que será importante ser lembrado nos próximos meses e no próximo período de tempo que transcorre-se deste mês de novembro até o início da Autana Celestial em março. A indiferença também previne o nosso coração de desenvolver o despontamento, isso quer dizer a desesperança. A vontade de rincar, isso quer dizer a vontade de ceder ao caos, ao infortúnio, ao desistir de viver uma vida abençoada por essa luz e o contentamento com essa luz que só podem ser trazidos pela indiferença. Respiremos profundamente. Respiremos essa indiferença para dentro do nosso sistema uma última vez antes de finalizarmos esse vídeo. Amanhã eu voltarei com mais um discurso e um exercício referente a essa indiferença divina, essa indiferença cósmica, que é sua e está aí em você para ser abordada, desenvolvida, expandida e expansionada. Eu sou Charlie Austin, você está no Amarlin Sage.